Galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz de Educação Financeira. E se você está chegando agora no nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso vídeo, ativar o sino das notificações e de deixar aquele like maroto. Desta maneira, você vai ajudar bastante no crescimento do canal e mandar esse vídeo para muito mais pessoas que precisam entender um pouquinho mais sobre o mercado financeiro e sobre as empresas listadas na Bolsa. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ENGIE Brasil Energia e o resultado do primeiro trimestre de 2019. E a marca vem fazendo uma entrada no segmento de gás natural brasileiro ao adquirir uma participação na transportadora associada de gás SA, a famosa TAG. Então vamos à leitura do documento, vamos parar de falar um bocadinho e vamos então a todo o balanço do primeiro trimestre de 2019 e logo no destaque você já viu o seguinte, ó, EBITDA e lucro líquido tem crescimento de 15,9% e 15,6% respectivamente. E os maiores destaques do primeiro trimestre de 2019 estão na seguinte situação, né? A ENGIE Brasil Energia registrou uma receita operacional líquida de 2.338,8 milhões no primeiro trimestre de 2019, 25,1% acima do montante apurado no primeiro trimestre de 2018. O EBITDA alcançou 1.212,8 milhões no primeiro trimestre de 2019, um incremento de 15,9% em comparação ao primeiro trimestre de 2018. E a margem EBITDA foi de 51,9% no primeiro trimestre de 2019. Houve aí uma redução de 4,1 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2018. Em consequência, o lucro líquido do primeiro trimestre foi de 565 milhões, ou seja, 69 centavos por ação, um valor 15,6% acima do alcançado no primeiro trimestre de 2018. E o preço médio dos contratos de venda de energia líquida, das exportações, dos tributos sobre a receita e das operações de trading foi de 188 milhões de quilowatts no primeiro trimestre de 2019, que é um valor 6% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2018. E o mais interessante disso é que ela vem falando o seguinte, né? Que foi aprovada pela Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril a distribuição de dividendos complementares ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de 76,7 milhões, que, na verdade, bateu aí 9 centavos por ação, e cuja distribuição atingiu 100% do lucro líquido distribuível ajustado. As ações deverão ser negociadas ex-dividendos a partir de 7 de maio de 2019 e a data de pagamento será definida posteriormente pela diretoria executiva, ou seja, já passamos do prazo, porém, você já pode ficar aficionado aí que se você é acionista dessa empresa, você vai sim receber uma farpelazinha na sua conta de dividendos reportado pela empresa, e isso é bastante relevante. E o mais interessante também foi a questão da aprovação da 8ª emissão de debêntures simples, que vai aí captar 2,5 bilhões destinados à formação de capital de giro para financiar a implementação do plano de negócios da companhia, ou seja, a empresa está focando cada vez mais no crescimento. E aí vamos então para os resultados dos indicadores financeiros e operacionais, isso é a parte mais relevante. Quando você vê toda a equiparação entre o primeiro trimestre de 2018 e o primeiro trimestre de 2019, vou fazer um resumo da seguinte maneira. A receita operacional líquida da empresa tem uma variação de 25%, né, uma variação positiva. O resultado do serviço teve uma variação positiva de 16% e o EBITDA também subiu 15,9% na equiparação trimestrais, né? O lucro líquido da empresa subiu 15,6%, saindo da casa de 489 milhões e batendo 565
milhões. E o retorno sobre o patrimônio, que é esse ROI, né? E tem um indicadorzinho aí chamado 2. E o que é esse indicador 2? Né? O ROI, ele é o lucro líquido médio dos últimos 4 trimestres divididos pelo patrimônio líquido da companhia, tá certo? E aí, descendo então para o retorno sobre o capital investido, que teve aí uma leve queda de menos 0,1 pontos percentuais. E o que seria isso? Seria a taxa efetiva versus o EBITDA dividido pelo capital investido. E aí, quando a gente fala de capital investido, a gente está falando de dívida, caixa, depósitos vinculados ao serviço da dívida, mais o PL dessa empresa, né, que é o preço líquido, né, o patrimônio líquido da empresa. Bom, e a dívida líquida da empresa, né, teve um crescimento de 43%. Em 2018 ela tinha aí 5,800,3 e hoje ela chegou na casa de 8,322. Isso tem uma gradação bem elevada, não é algo que agrade muitas pessoas, porém empresas do ramo de energia, elas têm sim alguns endividamentos para poder investir cada vez mais no seu negócio e expandir aí, fazendo um sucesso e um retorno também para a companhia. Bom, e aí vocês vão ver aí sobre a questão de energia vendida, que teve um crescimento, né? O preço líquido médio de vendas, que também teve crescimento, o número de empregados totais, que teve aí um crescimento de 21%, né? E os empregados em projetos em construção, que também teve uma elevação de 146,9% para a empresa. E aí vocês podem reparar que no RI da empresa eles falam sobre uma mensagem que a administração faz, a questão da solidez das nossas operações em geração, aliada à nossa entrada no mercado de transmissão, e a mais recente, né, no de transporte de gás, que consolidam a prática dos planos de oferecer ao investidor um veículo de investimento único, posicionado para capturar as melhores oportunidades no desenvolvimento da infraestrutura energética do país. Então, vocês podem reparar que ela vem falando toda esta questão, falando da satisfação que eles estão reportando, todo o seu ajuste para os acionistas, né? A 100% dessa operação aí do conjunto eólico de Imburanas, né, que é bastante importante. Então, ela vem falando de toda esta parte, né? E aí, vamos então focalizar aqui no desempenho operacional da empresa, né? A ENGIE Brasil Energia integra o maior grupo produtor independente de energia do país e com a entrada em operação comercial de 14 das 18 centrais eólicas do conjunto eólico Umburanas, no final do primeiro trimestre de 2019, que passou a contar aí com uma capacidade instalada e operando um parque, né, composto de 55 usinas, sendo 11 hidrelétricas, 3 termoelétricas e 41, né, complementares, ou seja, centrais de biomassas. E quando a gente fala sobre essa questão do parque gerador da ENGIE Energia, em 31 de março de 2019, vocês podem ver aí todas as usinas listadas, todas as hidrelétricas listadas, todas as termoelétricas listadas. E aí ele faz a noção aí do total complementar de tudo isso que está tendo um retorno para a companhia. E, em consequência, ela fala também da questão da transportadora associada de gás, a TAG, que teve um crescimento bastante elevado dentro do propósito da companhia. Isso é bastante importante. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Este é um release rápido da companhia. Eu vou fazer um release 2 para vocês entenderem ainda mais. Fiquem com Deus, um forte abraço e vamos que vamos.